Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você levando tudo a sério. Entenda que a beleza é um momento de luz, entenda que a surpresa é você quem produz. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, você faz diferença, você é genial. Eita, estamos aqui começando nessa alegria toda a nossa aula aí de número 21. Nós vamos falar de coisas muito interessantes, né? Vamos falar sobre o teatro, vamos expandir aí. E aí vamos lá para a nossa tela de aula aí, para a gente começar logo a partir de agora. Vou colocar aqui meu violão aqui, na estantezinha dele, tá? E a gente já vai começar bombando aqui, tá? Artes cênicas, né? O teatro e a arte circense, dois temas aqui maravilhosos. Porque o teatro está em tudo que a gente faz em termos de apresentação. Quando você vai aparecer perante pessoas, volta aqui para mim fazer um comentário aqui bem breve sobre esse tema aqui que vai dominar a nossa aula toda, né? Que é o seguinte, quando você se apresenta perante pessoas, você está apresentando alguma coisa, inclusive a si mesmo, tá? E aí foi mais ou menos isso que aconteceu lá na primeira cena de teatro, né? Com o genial Thespis, né? Lá, enfim, vamos voltar para a nossa tela, para eu seguir aqui o roteiro e nessa alegria toda aí, vamos começar logo com o seguinte. O teatro é uma arte em que um ator ou elenco, um grupo, né, interpreta uma história cujo objetivo é apresentar situações e, através dessas situações aí, despertar sentimentos, não é? Claro, o cara está mostrando lá uma história triste, você fica triste também, a mãe chorando a morte do filho, você entra nessa situação também, você começa a refletir como se fosse consigo mesmo essa história aí, né? Sensações, reflexões, né? Ou então, por meio da comédia, que são situações engraçadas, aí você cai na gargalhada, né? Dramas humanos profundos com a tragédia, né? Então, no caso de ser a tragédia, são situações problemáticas, a menina se matou, ou então o cara bateu com o carro, situações assim que são tragédias, né? E aqui nós estamos vendo aqui já o que é muito comum nos dias de hoje, situações de palcos ao ar livre, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? E bancadas para as pessoas assistirem. Então, nós vamos ver também, vamos entender bem esmiuçadamente que a arte de contar histórias por meio da ação e do diálogo. Da ação, porque quando os atores estão lá atuando, né? E eles estão conversando entre eles, é isso que acontece. E por trás de tudo isso aí, eles estão contando uma história, né? Então, a narrativa tem começo, tem meio e tem um final. Pode ser um monólogo. O que é isso? É quando só uma pessoa está em cena, somente é o que hoje em dia o pessoal chama de stand-up, né? Um ator em cena fazendo lá o seu discurso. Tem as suas devidas diferenças, né? Mas, no final das contas, é um monólogo, sim. E o diálogo, esse di aqui, né? Significa dois, né? Então, é uma conversa entre pelo menos duas pessoas. Ou musical, onde a história é contada através de músicas, né?
breves comentários de música. Então, tudo isso aí faz parte do teatro. A equipe de montagem é primordial, bem como a presença da plateia para quem tudo isso é criado. Então, veja só, no teatro, não é só o pessoal que está em cena, está ali em frente às pessoas que é importante. Todo o grupo é muito importante. Então, quando viaja uma companhia teatral, aqui para mim, para eu poder explicar isso aí melhor. Então, quando viaja um grupo teatral, vai se apresentar, tem o figurino, tem o maquinário, tem o pessoal do som, da sonoplastia. Esse grupo aí todinho tem que estar harmonizado para que tudo aconteça do jeito certo. Se o maquiador atrasa, se alguém do figurino faltou, aí já começa a dar problemas na apresentação. E o ator já tem que improvisar, e aí é uma cascata, entendeu? Vamos voltar lá para a gente ver mais detalhes nas lâminas, né? Aqui nos slides. Então vamos ver aqui especificamente o gênero dramático. É aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a representação. Ainda há pouco eu esqueci de falar de uma ponte muito importante, né, para que o espetáculo dê certo, que é o grupo de pessoas que vai lá para assistir. E quando você vai para assistir um espetáculo, você tem que ter certa ética, tem que ter um comportamento, fazer silêncio, né? Ficar em silêncio para que todo mundo ouça o que os atores estão falando, né? Isso é importantíssimo. Então, a palavra vem do grego drão, ou drau, e significa ação. Então, drama é uma palavra que é originada do grego e tem a ver com a ação, com as pessoas andando, gesticulando, falando, um texto que foi estudado, né? Apresentando ali para as outras pessoas, tá? Então, estudar teatro, fazer apresentações na escola é muito importante porque você desenvolve essa coragem de falar para as pessoas. Você desenvolve, quando você precisa fazer trabalhos, você está lá sem medo, né, sem receio. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à apresentação por atores em um palco. Veja aí, então, olha só, atuando e dialogando entre si. Então, mais uma pessoa aqui entra nesse grupo aí, né? A pessoa que escreve, que imagina, né? Às vezes não é só uma pessoa que faz isso aqui não, tá? Muitas vezes é um grupo. Se você for prestar atenção nos créditos que aparecem no final do filme, quem fez o quê, quem foi o ator, que interpretou personagens e tal, aparece tudo isso aí, tem também o nome das pessoas que fizeram a parte escrita, o roteiro, a composição, tudo isso, né? Então, aqui, olha, deixa eu voltar aqui para falar o seguinte, que a peça teatral, ou seja, a parte escrita do que vai acontecer durante a apresentação, é uma composição, alguém que vai compor, que vai juntar aí essas cenas, vai fazer toda essa parte escrita aí, é uma composição destinada, tá? O objetivo dela é a apresentação, e essa apresentação é feita por atores, atores aqui, atores e atrizes, né? Em um palco, dialogando entre si. Então, o texto dramático, né? Isso aqui é a peça como um todo. E o texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral. Tá? Então, os atores, o jeito como os atores vão
fazer o que diz o texto, não é? É a parte da ação, né? Então, são os atores. E esses atores, por sua vez, são auxiliados, dirigidos, né, por um diretor, né? E a gente vai ver isso aí. Vamos seguir aqui para a gente ver mais um pouquinho sobre o gênero dramático. Uma característica, algumas características. A presença de personagens ligados com lógica uns aos outros e a ação. Então, esses personagens aí tem que ter um nexo, né? Tem que ter uma lógica para a gente entender por que essa pessoa está lá, ali, está fazendo o quê, né? Tudo isso aí está interligado. Às vezes uma pessoa sem falar nada no espetáculo, só lá em cena, está fazendo uma coisa que leva todo mundo a rir, né? Está fazendo algum tipo de ação que provoca o riso da plateia. Isso é pensado também, isso faz parte. A ação dramática, ou seja, envolve trama, envolve enredo, é o conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e agir dos personagens. Aí entra a exposição, conflito, complicação, tá? Clímax e desfecho. Olha aqui, esses conceitos aí são altamente importantes, tá? Eu vou ler aqui o resto aqui, depois eu vou comentar com vocês aqui vou eleger aqui o conflito. A situação ou ambiente, conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a ação. O tema, a ideia que o autor, que aqui é chamado de dramaturgo, né? A pessoa que cria os dramas, né? Deseja expor ou sua interpretação real por meio da representação. Muitas coisas importantes foram ditas aqui, né? Então, deixa eu começar aqui, falar um pouquinho para você sobre o conflito. O conflito é o seguinte, a história está lá se desenvolvendo e aí se não tiver um constrangimento, se não tiver nenhum personagem que faça contrarie o que está acontecendo, aí as pessoas acabam perdendo o interesse. Uma certa professora, quando eu era estudante, né, e tinha aula de teatro, uma certa professora, ela me disse que as histórias precisam de conflito e que você, como personagem, você não necessita ser bonito, você tem que ser interessante. Não se preocupe se você não se acha bonito, não tem problema. Isso serve para a vida também, tá? Você pode estar com essa impressão de si mesmo, mas outra pessoa não tem a mesma impressão, não é? E ela deu um exemplo que na história João e Maria, que tem aquela bruxa, né, que prende os garotos, ele disse que a criançada toda assistindo a peça, ela fica toda ligada na bruxa. A curiosidade, o interesse maior é na bruxa, para saber o que a bruxa vai fazer, assim, entendeu? É ela que provoca a ação, é ela que conduz o interesse. Por isso que é bom pensar nisso aí, né? O conflito é uma parte muito importante do texto. Senão, né, ninguém começava assim, já sei o que vai acontecer, não tem nenhuma surpresa. E aí vamos voltar lá para o nosso texto, para o nosso slide, para a gente ver que desse conflito ou complicação, né, vai ter alguma coisa, né, lá na história que vai chegar no máximo, no ponto máximo, e aí quando chega nesse ponto máximo, aí vem a calma, vem o bálsamo, vem o descanso, vem o final da história, vem o final feliz, né? Resolve-se tudo, não, era mentira, não sei o quê, aí volta todo mundo para, né? Final feliz normalmente é casamento, beijo, abraço, né? Todo mundo se reconciliando, por aí. A gente está acostumado com isso aí, né?
Não é verdade? Quase todas as histórias que a gente vê têm essas situações. Isso é tão repetido de um jeito que atualmente as pessoas procuram até finais indefinidos, né, diferentes. Às vezes o final não é mais aquele final feliz. Então, faça uma reflexão sobre isso aqui que foi exposto aqui, para você relembrar através de coisas que você já assistiu. Né? Você vai ver que eu estou falando coisas que tem muita razão de ser. Né? E aqui nós vamos ver uma curiosidade, né? Algumas curiosidades. Vamos lá. As 10 melhores peças teatrais. Eu vou comentar algumas para vocês, tá? Você tem aqui, ó, Romeu e Julieta. É uma tragédia, tá? É uma história que não tem final feliz, tá? Esse autor aí, o William Shakespeare, né? Ele escreveu essa história no final do século XVI. E essa história se passa numa cidade da Itália e gira em torno do amor proibido entre dois jovens de famílias rivais. Aí o que acontece é que eles dois se conhecem, se apaixonam, e aí depois que eles descobrem que pertencem a famílias rivais, aí decidem casar secretamente. Gente, eu quero só despertar a curiosidade. Você pesquisa aí, procure ver que vale a pena, é uma história maravilhosa, muito interessante, apesar do final ser trágico, né? Enfim, aí vem aqui outro que é muito interessante, que eu recomendo também, é o Quebra-Nozes, né? O Quebra-Nozes foi composto por um músico, né? Um grande músico, o Peter Ilyich Tchaikovsky, mais conhecido como Tchaikovsky, né? A história se passa na véspera do Natal, e aí é uma daquelas histórias natalinas, né? Muito cheia de magia e fantasia, e vale a pena também pesquisar, tá? Eu recomendo cada uma dessas histórias aqui, não é à toa que eu realmente, se eu for falar com detalhes sobre cada uma delas, aí vai tomar o tempo da nossa aula todinha, tá bom? Então, por favor, pesquisa aí com calma, veja um resumo da história, veja algumas cenas, tem muito disso aí na internet e você vai realmente gostar. É importante para o seu enriquecimento cultural procurar saber os detalhes de cada uma dessas peças teatrais. Ou, quem sabe, né, assistir no teatro aí da sua cidade, né, ou em alguma representação da escola. É uma boa ideia fazer uma apresentação com uma dessas peças aí, ok? Os textos estão disponíveis. E aqui nós vemos essa maravilha aqui, essa riqueza, né, que é o Teatro Palácio das Artes. Olha só que importância. O Palácio das Artes é o maior teatro da região norte. Socorro! Que show! Né? Uma capacidade para 1.100 pessoas. Olha como é constituído por um palco do modelo italiano. Já já a gente vai saber como é isso aí, tá? Com a moderna tecnologia para a montagem de diversos tipos de espetáculos cênicos, audiovisuais e musicais e de grande porte, né? Até grandes reuniões. E essa moderna tecnologia faz com que o palco tenha luzes importantes, tenha engrenagens, tenha tudo que favoreça a mudança de cenário, né? Tudo isso aí. Vamos aqui seguindo aqui, que a gente vai ver o seguinte aqui, ó. A peça teatral O Homem de Nazaré é apresentado normalmente no Teatro Palácio das Artes, né? Esse espetáculo conta a história
do nascimento, a vida e a morte de Jesus Cristo. Então, não é a história com todos os detalhes, é um resumo da história, né? As principais situações, né? Então, você tem a oportunidade de ver grandes atores em cena, né? As luzes, tudo feito para tornar assim uma apresentação com muita realidade, né, da história de Cristo. Este ano, o Teatro Palácio das Artes foi contemplado com uma performance que é ensinada há mais de 30 anos. Tá bom? Então, esse é um dos espetáculos mais ensinados de todos os tempos. Então, vamos ver um pouquinho mais do teatro. Aí tem aqui um tipo de teatro que ele é uma ideia maravilhosa, que é o teatro de mamulengo, tá? É um teatro de manipulação. O que é isso aí? Os atores não são pessoas, né? São bonecos, fantoches ou marionetes que vão ser a animação, ou seja, serão eles que vão fazer desenvolver a ação. Então você tem aqui, ó, é um teatro com bonecos, ou fantoches, ou marionetes, né? É típico da região Nordeste, se desenvolveu mais por lá, mas tem no Brasil inteiro, tá? Trata-se de uma manifestação artística da cultura popular e as histórias são inspiradas no cotidiano. Tem muita comicidade, né? Tem a maioria das histórias tem coisas engraçadas. A palavra mamulengo, tá? Tem origem na expressão mão molenga ou brincadeira do molengo, que se refere ao seguinte: a forma com que os bonecos são manipulados. Então, deixa eu mostrar aqui a próxima tela que a gente vai ver logo. Olha só. Tá? Então, deixa eu falar um pouco mais. Então, esses bonecos aí, né? Você coloca a mão por dentro dessa roupa aí, e aí segura lá onde fica a cabeça, e aí você consegue, né? Você consegue, né, fazer ele participar da cena, tá? Quando você tem aqui, você fala, oi, né? Aí fica engraçado, interessante, e aí com vários personagens diversificados, se consegue contar uma história. Vamos voltar lá? Para me destacar aqui, olha só. Tá vendo aqui, ó? Personagens diferentes, todos eles com a expressão no olhar, e alguns deles, isso aqui é móvel, né? Essa parte aqui é móvel, aí você consegue mexer a boca enquanto você fala, e aí dá para contar uma história. É muito interessante esse artifício aqui, tá? Tem vários outros que a gente vai ver. Em 2015, foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o que significa aqui essa sigla aqui, ó, o IPAM, né? Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, como o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste. Tá? Então, esse tipo de apresentação, né? Esse uso desse artifício aí para contar a história é o que a gente conhece como o teatro de mamulengo, né? Então, seguindo aqui, nós temos
que os bonecos chegaram ao Brasil com os portugueses jesuítas, tá? Então, foram os portugueses que trouxeram essa ideia, né, desse tipo de teatro, no intuito de catequizar. O que é catequizar? É ensinar a religião católica, no caso, né? Fazer a catequese. A catequese é o ensinamento. Então, os jesuítas portugueses foram eles que trouxeram esses bonecos ao Brasil. Então, através de histórias com situações cotidianas de superação e irreverência, as brincadeiras de Mamulengo percorrem o tempo, falando sobre a luta, sobre a fé, sobre o amor, sobre a guerra e a liberdade, né? História de conquistas, de heróis. E aí, então não esquece, tá? Olha aqui, essa ilustração aqui. De características populares, onde os atores são bonecos que falam, dançam, brigam e quase sempre morrem, o Mamulengo revela a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e suas tristezas. Certa vez eu assisti uma apresentação onde a mulher dá uma surra no marido, é muito engraçado. Seu safado, seu sem vergonha, seu preguiçoso. E muito interessante. Tem muitas histórias engraçadas. Olha aqui, ó. As mãos, eles podem ficar um pouco soltos, podem ficar também assim, perfeitamente adaptados ao plano. E aí tem danças, tem muita engenhosidade, muita criatividade, tá bom? Algumas criações estão expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda, em Pernambuco, isso, tá? Vamos ver um pouquinho das conexões da arte. Opa, opa, opa. Então, olha aqui uma data para a gente guardar ela e nunca mais esquecer. No dia 19 de setembro, tá? É comemorado esse dia aí, né? O Dia do Teatro, o Dia Nacional do Teatro, que homenageia essa manifestação cultural que chegou ao Brasil no século XVI, quando o país passou a ser colônia de Portugal. Então, nosso início, né? Começamos como colônia de Portugal. Naquela época, os padres jesuítas ensinavam a catequese aos indígenas por meio do teatro. Existe uma discussão sobre esse tipo de ação, né? As pessoas acham correto, outros acham que não é correto, que está impondo uma cultura noutra cultura, mas aqui nós vamos falar do teatro hoje, tá bom? Então, para eles, era eficaz, já que o uso de imagens facilitava o processo. Então, os padres muito habilidosos envolviam os indígenas e faziam lá, ensinavam, né? Seguindo aqui, olha aqui as máscaras, as famosas máscaras teatrais. Tá? Isso aí é lá do início do teatro.
E nós ainda vamos destrinchar um pouco mais essas máscaras aí, né? Então, nós temos uma máscara da tristeza e uma máscara do riso, da alegria. Seguindo aqui, nós vamos falar para vocês de algumas peças teatrais muito conhecidas, né? Então, você tem aqui O Juiz de Paz na Roça, uma peça do Martins Pena. É uma comédia, né? Uma história engraçada, que se passa na roça com muito humor. O jeitinho roceiro do Brasil do século XIX. Né? As cenas têm foco em uma família da roça e do dia a dia de um juiz de paz. Deve ter muita situação aí para ele resolver aí que mata de rir, né? E aqui, um dos mais famosos autores brasileiros, né? Uma pessoa assim de grande inteligência, é o Ariano Suassuna. Olha, gente, tem vários reels, né, na internet aí com o Ariano Suassuna, uma grande inteligência, uma das maravilhas do Brasil, né? O Alto da Compadecida. Este drama, é um drama, hein? Este drama ocorreu no Nordeste do Brasil e elementos da literatura do cordel, do gênero comédia, traços do barroco católico brasileiro e cultura popular e tradição religiosa. Tudo isso aí são características que aparentes no Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida foi apresentado pela Rede Globo de televisão em 1999 em forma de filme e até hoje faz grande sucesso. Ok? Então, nós temos que ver o que é alto, né? E por que compadecida. E tudo isso aí vale a pena você pesquisar um pouco mais sobre as peças teatrais brasileiras, principalmente as mais conhecidas. Olha aqui, ó, esse tipo de teatro aqui, olha aqui a riqueza, né? A opulência e o palco, né? Esse tipo de... Opa, estou riscando aqui. O palco, olha aqui, ó, as galerias, isso aqui são as galerias, são camarotes, lugares de pessoas assistirem mais privilegiadas. E aqui, cadeiras da plateia. Tudo isso aí ganha importância, né? Outra peça aqui é o Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. Vestido de Noiva representou uma revolução no fazer teatral do Brasil, né? Em 1943, essa peça de teor psicológico abriu o caminho para o teatro moderno, com a encenação simultânea de 3 planos: alucinação, realidade e memória. Tá só vendo para a gente entender, né? Outro autor aí muito inteligente, muito capaz, muito crítico, né? É o Navalha na Carne. Navalha na Carne é uma metáfora, ou seja, uma comparação dos mecanismos de poder entre as classes sociais. Então, ele vai mostrando situações que comparam a classe mais pobre com a classe mais abastada, situações que acontecem, né? Pessoas mais ricas têm um tipo de vida, pessoas mais pobres têm outro tipo de vida, né? Segundo o Itaú Cultural, essa obra representa um retrato naturalista do submundo brasileiro, em que as gírias, a violência das relações humanas, a situação opressora e a luta de cada personagem constroem um quadro cuja dramaticidade sobrevive ao tempo. Então, recomendamos também você pesquisar, para você ter um pouco mais de conhecimento sobre cada uma dessas peças aí, ok?
E a arte circense. A arte circense é mais um tipo de teatro, né? É um outro tipo de teatro. Apresentações. Então, a história do circo no Brasil iniciou no século XIX, no qual as famílias europeias reuniram-se em guetos, né? Nos quais compartilhavam a vida coletiva e manifestaram suas habilidades circenses. O circo brasileiro está muito relacionado com as comunidades ciganas, que levavam a vida nômade, sempre se mudando de lugar. Havia apresentações de público com atrações como ilusionismo e doma de animais ferozes. Vou comentar aqui rapidinho sobre a arte circense. A arte circense é uma arte que está cada vez mais difícil da gente encontrar, difícil da gente ver. Portanto, quando aparecer na sua cidade, você corra lá para ver ainda as características de uma arte diferenciada, mais livre. Porque tem apresentação de palhaços, o palhaço chega lá em cena, conta uma história, faz uma comédia, uma mini comédia, você ri. Tem apresentações de trapezistas, pessoas que se balançam e fazem... tem algumas ações muito perigosas, né, para entreter o público. E, por muito tempo, está mais raro agora, mas existia o domador de leões, vários personagens que compunham as apresentações de um circo. Então, o circo é um tipo de teatro que aparecem vários tipos de performances, de apresentações. Vamos voltar lá que eu quero mostrar ali, olha só, o formato mais comum do circo, né? É uma espécie de tenda, né? Então, o circo possui muitas apresentações e artistas com habilidades diversas. Conheça um pouco sobre algumas dessas atrações e seus personagens. Olha, aqui essa ilustração. Existem indícios de que as artes circenses já eram praticadas há 4.000 anos em inúmeras civilizações da antiguidade, desde a China, Grécia, Egito e Índia. Olha aqui, ó. Né? Palhaços, malabaristas, né? Outro tipo de habilidade também. Foi no Império Romano que o circo desenvolveu-se nos moldes que se assemelham ao que conhecemos hoje. Olha aqui, ó, os trapezistas. Olha aqui, outro tipo de artista, os contorcionistas. A palavra circo tem origem do latim circus, que significa círculo ou anel, por causa do formato, né? O termo remete às arenas romanas, lugares onde se praticavam esportes e lutas, que eram circulares. Olha aqui a seguir, a modernização aqui, ó. Os equilibristas, os engolidores de espada e o palhaço, né? O personagem criado há mais de 4.000 anos. A figura do palhaço já sofreu diversas transformações e recebeu vários nomes em diferentes idiomas. Bobo da corte, bufão, clown, em inglês, né? Arlequim, vem do francês, e gleeman, né? E aqui nós vamos chegar aqui na nossa hora de fazer arte. Vamos fazer um mamulengo, né? A proposta dessa atividade é a criação de um boneco de manipulação, também chamado de mamulengo, e criar uma cena a partir de uma história da cultura popular. Você, aluno, estudante, pode utilizar materiais que achar melhor para a produção do boneco ou fazê-lo em papel machê, tá? Então pesquisa e use aí sua criatividade para criar não só o boneco, como também a sua história engraçada, ok? Chegamos então às nossas referências, ao final da nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante sobre o teatro e sobre o circo. Tchau!